Relação dentista, médico, paciente, os desafios do atendimento multidisciplinar. Dias atrás, um colega me trouxe um questionamento. Ele havia atendido um paciente que, durante a anamnese, falou que tinha um probleminha de coração, um problema cardiovascular. Ele não soube explicar ao certo qual era esse problema e o dentista fez a famosa cartinha de encaminhamento para o cardiologista, solicitando mais informações. E uma das coisas que o colega colocou nessa carta é que ele pediu a autorização para a realização de anestesia com adrenalina, justamente já ponderando os problemas cardiovasculares. Para quem conhece um pouco da história e já teve esse tipo de experiência solicitando esse tipo de autorização, quase que na maioria das vezes vem a mesma resposta como veio neste caso. O médico colocou em uma carta referenciando esse paciente ao dentista, explicando a real condição cardiológica dele, contudo colocou lá que não autorizava o uso da epinefrina, não autorizava a realização de anestésicos com vasoconstritores. E esse é um assunto muito recorrente, um assunto comum e que aflige milhares de dentistas. Por quê? Porque e o que você vai fazer, dentista? O que você vai fazer agora, já que você não pode usar anestésicos com vasoconstritor? Você pediu uma autorização, ele falou que não pode. O que acontece se você usar e esse paciente morrer? A culpa é sua. Mas olha só, se você usar anestésico sem vasoconstritor e esse paciente também morrer na cadeira, você também vai ser responsabilizado. Então o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que a responsabilidade do atendimento odontológico é de quem realiza o atendimento odontológico, no caso, o dentista. Se você usar anestésicos com vaso, esse paciente tiver uma crise hipertensiva e vir a óbito, você é responsável. Mas se você também não usar anestésico com vaso, esse paciente fizer uma intoxicação por anestésico local ou ainda a anestesia for pouco efetiva, o paciente ficar nervoso, ficar com medo, ficar com ansiedade, liberar adrenalina endógena, que diga-se de passagem é muito pior do que a presente no tubete, e esse paciente também tiver problemas, a responsabilidade é sua. Então, dentista, você é responsável pelo seu atendimento. Esse tipo de abordagem é chamado de referência e contra-referência. E alguns erros são comuns, como esse. Solicitar autorização, que é algo seu. Quem decide qual é o anestésico, qual a solução, se é com vaso, se é sem vaso, se vai usar sedação, se não vai, é você, dentista, é você que é responsável pelo atendimento odontológico. Olha só, até mesmo quando um médico vai solicitar para outro médico a realização de um procedimento, vamos dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma cirurgia plástica e aí o médico solicita o risco cirúrgico. O paciente vai lá, vai ser submetido a uma avaliação médica ou pelo anestesista ou pelo cardiologista. E o profissional que vai avaliar a condição clínica desse paciente não vai escrever assim: eu autorizo você a cortar a cara inteira do paciente, eu autorizo você a abrir o seio daquela mulher e enfiar uma prótese de silicone lá dentro. Gente, esse tipo de autorização não existe. Ninguém consegue, em sã consciência, autorizar um terceiro a fazer um procedimento invasivo. Isso é muita responsabilidade. Então, dentista, a responsabilidade pelo atendimento odontológico é sempre sua. Quando você for fazer esse tipo de encaminhamento, que tem um nome técnico, que é referência e contra-referência, algumas coisas são muito importantes. Primeiro, na maioria das vezes, o dentista sabe mais de medicina do que o médico de odontologia. Então é importante o dentista explicar que tipo de procedimento que vai ser realizado, que vai ser uma anestesia local, com um vasoconstritor numa concentração hiperdiluída, totalmente diferente daquela que é encontrada na ampola, quando é usado no choque anafilático, ou quando é usado, por exemplo, numa crise aguda de asma. A injeção não vai ser feita intravascular, ela vai ser feita submucoso. Você vai fazer uma injeção lenta. A quantidade de vasoconstritor presente num tubete é bem menor do que a quantidade endógena de adrenalina que pode ser liberada numa situação de estresse. Então, se você pergunta
se você me autoriza a fazer determinado procedimento, na maioria das vezes a resposta será não. Então o dentista tem que saber se posicionar, tem que saber explicar de fato o que precisa ser feito, como você pretende realizar esse tipo de exame e o que de fato você precisa saber. O que você precisa saber, por exemplo, nesse caso, é a classificação ASA, se ele é ASA 2, ASA 3, ASA 4, se ele tem risco de endocardite bacteriana, se ele pode suspender eventualmente a terapia de antiagregante plaquetário para fazer a extração de um dente de uma maneira temporária. As perguntas devem ser diretas, pontuais, lembrando sempre que essas cartas não são de fato autorizações, elas são discussões, elas são conversas, elas são simples trocas de informação. Não existe validade legal em ter uma autorização. Caso você tenha problema, você vai responder da mesma forma. Então, dentista, procure conhecer melhor o seu paciente, conhecer melhor as suas opções terapêuticas, conhecer melhor as alterações sistêmicas que podem ocorrer com qualquer tipo de paciente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha, não esquece de se inscrever no canal, compartilha para outros colegas para que esse tipo de conhecimento siga adiante, chegue em mais pessoas e que a gente possa fazer uma odontologia cada vez mais segura. Até breve!